Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal com uma passagem do Evangelho nas nossas noites de terça-feira. Para hoje, a nossa escolha, a nossa temática é o impositivo da renovação. Então, se a gente olhar ao nosso redor, a gente vê a renovação em tudo, né? Em todas as coisas da natureza, no ar, na terra, em tudo, no nosso corpo. E a gente não consegue escapar disso, né? Fugir disso. Impositivo da renovação serve para a gente também, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para conversar sobre essa temática, a gente vai utilizar inicialmente como base o roteiro 5 do livro 3 da FEB, do estudo aprofundado da doutrina espírita, né, que é bastante rico para a gente conversar sobre esse tema. A passagem evangélica que ilustra essa temática vem de Mateus, do capítulo 9, versículos 16 e 17. E eles nos dizem o seguinte: Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. A gente consegue entender assim de uma forma mais tranquila o significado literal do que está dizendo aqui, né? Então, se a gente pegar, colocar um remendo novo numa roupa que já está velha, que já está desgastada, que já está, né, com muito tempo de uso, não vai funcionar, né? Essa nossa tentativa vai acabar ampliando esse rasgão que já tem, vai rasgar ainda mais e não vai dar certo, né? Também sobre a questão do vinho, antigamente toda a fermentação e o transporte do vinho era feito nesses recipientes chamados de odres, né? Então era uma espécie de saco feito de pele de animais, é como se fosse um couro assim. E o vinho novo, então, é colocado nesse recipiente, ele vai se expandindo ali dentro, e o odre também vai se expandindo para receber o vinho. Então, se você colocar o vinho novo nesse, nesse recipiente e ele já estiver expandido, ele vai arrebentar, né? E vai se perder todo o vinho. Então, o vinho novo, né? A fabricação cuidadosa precisa de odres novos, então, né? Para que funcione. Então, essa mensagem, essa passagem evangélica, ela é utilizada para ilustrar algumas coisas, né? Alguns estudos. E aqui a gente vai analisar ela sob a ótica da renovação, né? Então, se a gente quer seguir realmente os ensinamentos de Cristo, se a gente quer nos renovar, a gente precisa quebrar, a gente precisa romper com os comportamentos, os padrões de comportamento que a gente tem, né? Então, ao longo das nossas experiências reencarnatórias, a gente vai se formando, a gente vai se construindo, a gente vai se constituindo como ser humano, né? E a gente precisa quebrar com as nossas imperfeições, com os padrões que não são adequados à nossa necessidade, ao nosso objetivo de viver o evangelho, de ser um homem de bem, né? Então, isso aqui é representado, esses padrões antigos, tantos por esses símbolos, né? Da veste velha e dos odres velhos, né? Então, quando a gente quer implementar essas mudanças de comportamento, priorizar a nossa melhoria espiritual, a gente deve ficar consciente de que essa transformação, ela precisa ser feita sobre novas bases, sobre bases sólidas, né? Então, é uma ilusão a gente querer colocar um pequeno remendinho ou uma maquiagem superficial nas nossas imperfeições. Porque quando a gente faz isso, quando a gente coloca esse remendo pequeno, essa maquiagem nas nossas imperfeições, em qualquer momento da vida que a gente é exposto
a isso, a qualquer momento em que a gente tem um descontrole, um desequilíbrio na vida, né, isso vai voltar, né? Esse nosso padrão de comportamento volta e por isso é uma ilusão. Para a gente conseguir ter uma mudança de fato, a gente precisa ter uma ação muito persistente, daí uma base muito sólida para essa mudança. Essa mudança se solidificar realmente na nossa personalidade, né? Na nossa constituir realmente um progresso na nossa evolução. Então, nessa mensagem de Jesus, está realmente implícita uma proposta de renovação espiritual. Né? E a gente entende aqui essa renovação espiritual como a busca, a tentativa de aquisição de virtudes. Que isso é a base da nossa melhoria como ser humano, né? Então traz no livro que a virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem, né? Então ser bom, ser caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. A gente tem toda uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o homem de bem, né? Quais são todas as qualidades necessárias para o homem de bem. E a lista é bem extensa, né? Enfim, mas essas providências parciais ou remendos da nossa personalidade, remendos pequenos, sempre acabam resultando em frustrações mesmo, quando a gente, ou desilusão, né? Quando a gente se depara, se vê frente a frente com a nossa realidade, a gente percebe que não, que a gente não evoluiu, né? Que foi só um remendinho, mas a gente ainda continua naquela, né, naquela embalagem, no nosso jeito ainda antigo de ver as coisas, né? Nosso padrão de comportamento ainda imperfeito, né? No Evangelho dos Humildes, o Eliseu Rignati nos traz que há algumas pessoas que se aferram, que se prendem à rotina, aos preconceitos sociais, que ficam tão enraizados, né, às conveniências do mundo, ou por comodismo, né, porque a gente acaba se acomodando com isso mesmo, ou por orgulho. Então, eles se assemelham a esses odres velhos que a gente acabou de ver, né, que não suportam o vinho novo. Então, essas pessoas, elas acabam sendo inacessíveis às ideias novas, inacessíveis às boas novas, né? Então, com essas pessoas, a gente deve deixar os cuidados realmente de Deus, do Pai Celestial, porque por meio das reencarnações sucessivas, em ambientes diferentes, em ambientes diversos, né, em várias outras circunstâncias e experiências, essas pessoas vão aos poucos modificando a sua atitude mental, né, e aí sim se transformando em odres novos. Aptos a receber então essas novas ideias, essas boas novas. Não adianta a gente forçar essas pessoas a aceitarem esses ensinamentos que elas não estão preparadas para aceitar, né? Porque é a mesma coisa que pôr um pano novo no vestido velho. Aparentemente, às vezes você pode olhar e dizer, nossa, realmente deu certo, né? Mas quando vai olhar de pertinho, analisar um pouquinho mais, é um remendo que vai se descosturar com muita facilidade. Ninguém muda ninguém. Né? Então a gente não pode forçar o outro quando o outro não está preparado. Né? Não adianta fazer isso. É como fazer isso, pôr um remendo, né, num tecido velho e ele vai se descosturar muito facilmente, né? Não vai se solidificar, não vai ser uma mudança sólida. No livro Fonte Viva, o Emmanuel nos ajuda a traçar um pouquinho esse caminho da renovação, dizendo que esse caminho da renovação é pela mente. Então não adianta a gente fazer uma transformação aparente na nossa personalidade, na nossa feição exterior. A gente precisa se renovar por dentro, né? Vem bem de acordo com o que a gente estuda muito sobre a nossa reforma íntima, né? A gente precisa, de dentro para fora que parte essas mudanças e essa renovação. Né? Então, a gente vai aos poucos avançando nesse conhecimento superior que a gente vai tendo acesso, ainda que às vezes essa marcha nos custe suor, nos custe lágrimas, nos custe sofrimentos, né? Então,
A gente, às vezes, essas facilidades do mundo, essas facilidades materiais que a gente tem, às vezes fazem com que a gente fique estagnado, a gente para a nossa mente ali, né? E aí a gente às vezes não consegue vislumbrar e ver esses perigos fascinantes que tem aqui nessas vantagens terrestres. E a gente se demora sem necessidade, né? Então, Emmanuel nos diz para a gente renovar a nossa alma dia a dia, estudando essas preciosas lições que a gente tem do Evangelho, que a gente tem de inspiração, né? E aplicar tudo isso à construção de uma vida mais equilibrada. E aí, só assim a gente vai alcançar a compreensão da vida, né? E entender essa vontade de Deus para com a gente, né? Tem um livro agora recentemente lançado do Felipe Mascarenhas, As Perguntas de Jesus. E no capítulo 13, então cada capítulo ele abre fazendo uma pergunta. No capítulo 13, ele traz a seguinte pergunta: as árvores não renascem depois de podadas? E a gente sabe que sim, né? As árvores que são podadas, elas renascem. E renascem com mais vida ainda, né? Então, o Felipe Mascarenhas complementa durante o capítulo dizendo que a renovação é um imperativo da evolução. A gente precisa se renovar para evoluir, né? E é uma lição presente em toda a natureza. E Jesus constantemente nos convida a perceber toda essa conexão que reúne todos no universo, né? Desde essa renovação constante que a gente percebe nas leis da natureza, até essa renovação que tem no nosso psiquismo humano. Então, é muito constante, tanto na nossa vida atual, quanto nos processos de reencarnação, né? Então, a gente também encontra na reencarnação oportunidades de renovação muito preciosas, né? Porque a gente tem novos cenários, novas experiências de vida, né? Novas oportunidades realmente de experiências para nossa marcha evolutiva. Então, ele traz esse elemento novo da renovação através da reencarnação, né? Que a gente não estava falando disso até então, mas é muito certo que a reencarnação nos conduzirá para novas lutas, para novos ensinamentos. Mas aqui a gente pode ter a convicção de tudo que a gente aprender já aqui na nossa existência atual é muito nobre, né? Por mais simples que seja, essa evolução aqui já nos ajuda nas nossas próximas encarnações e já é especial e essencial na nossa marcha evolutiva, né? Então, que a gente se preocupe também com o hoje, né? E não no aprendizado que a gente tem em várias e várias reencarnações, né? Trazendo um pouquinho mais dessa analogia das árvores que renascem depois de podadas para as nossas vidas atuais, a gente pode pensar, né, que todos nós temos essas podas também, né? Então, situações que acontecem na nossa vida que acabam mexendo com a gente, seja mudanças da vida rotineiras, sejam doenças, enfermidades, às vezes o desencarne de alguém que a gente ama, né? Então, às vezes a gente acaba se sentindo um pouco paralisados frente a isso, sem luz no fim do túnel, né? A gente não consegue vislumbrar um novo horizonte. E a gente acaba se prendendo, tendo medos, tendo receios dessas renovações, dessas oportunidades de renovação que a vida nos traz. Porque, claro, a gente está numa zona de conforto, às vezes, um local seguro. E ali a gente se acostuma, e ali a gente resiste também às mudanças, né? Então, essas podas que a vida nos traz são essenciais para que a gente entenda que a gente precisa estar em constante renovação, né? Nos ajudam a sair dessa zona de conforto e buscar algo mais para nossa vida, né? Há um tempo atrás eu assisti uma palestra e a palestrante dizia que ela fazia também uma alusão àquelas as máquinas que a gente vê nos hospitais de suporte à vida, né, o monitoramento dos sinais vitais, né? Então tem aquela que vê o batimento cardíaco, né? Então enquanto há aquele movimento, né, para cima, para baixo do coração batendo, o tum-tum do coração, há vida, né? Mas quando estabiliza, quando a linha fica retinha, né? Então não há movimento e a vida se extingue, não há vida.
Então, que a gente possa aceitar esse convite da vida, desse movimento constante que a vida nos proporciona, né? Porque sim, enquanto houver esse movimento, há vida para a gente viver, né? E aí a gente coloca como objetivo essa construção do homem de bem, né? Essa tentativa de progresso e de evolução aqui. A Joana de Ângeles traz um pouquinho também sobre renovação no livro Leis Morais da Vida. E ela nos traz, né, que o esforço para a renovação sempre vai gerar bênçãos e é matriz de prodigiosas conquistas. Então a gente precisa renovar ideias, se inspirando, extraindo desse inesgotável manancial do Evangelho, né? De inspiração superior que a gente já tem aqui, né? Muita inspiração para a gente poder renovar as nossas ideias. Ela também traz renovar as palestras, né, as nossas conversas, mediante o exercício saudável do pensamento comedido, do pensamento equilibrado, do pensamento nobre. Sugere também a nossa renovação das atividades. Então, ela traz colocando o sal da alegria e a gota de amor em cada tarefa a ser realizada. Aqui como se fosse um tempero, né? Dá um pouquinho de tempero para as atividades que a gente realiza. Renovar objetivos. Então, através do estudo contínuo de metas e meios para essa nossa libertação espiritual. E ela finaliza dizendo: renovar é processo fecundo de produzir. A renovação interior, poda moral, desse modo, exige disciplina e sacrifício para que a gente possa ter êxito nessa nossa intenção de progresso. Então precisamos estudar, precisamos pensar, precisamos meditar e a gente precisa se aperfeiçoar cada vez mais, né, nesse impositivo da renovação. A gente tem que perceber, como a gente falou lá no início, né, que tudo ao nosso redor está em constante renovação. Por que com a gente seria diferente, né? A gente também faz parte desse impositivo da renovação. Quanto mais fácil, quanto mais tranquilamente a gente aceitar isso, mais benefícios a gente vai ter, né? Mas a gente vai entender da gente mesmo. Então, essa é a nossa reflexão para hoje. Né? Semana que vem, nas terças-feiras, a gente tem outras reflexões também do Evangelho. Fiquem todos com Deus, um abraço muito carinhoso, até a próxima.